Sejam bem-vindos, o meu nome é Alex, estamos no curso de Matemática. Vamos falar sobre conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos eles podem ser divididos por tipos. O primeiro conjunto que temos são os ditos números naturais e é representado por n. Esse conjunto de números são os números mais simples, tá? Que eram usados nos primórdios aí da humanidade, né? Ele é representado por n. E veja que eles contêm apenas os números inteiros, o zero também, e positivos. Então, a turma lá de Neandertal, né? Eles usavam esses números para contagem de objetos, contagem dos animais. Veja que ele é o mais simples, né? Porque ele não tem número negativo, ele não é só inteiro, ele não tem fração. Então, tudo começou com esses números aí. Os números naturais, que são representados pela letra n. E ele também pode ser representado assim, olha, 0, 1, 2, 3, até o infinito. Então, o primeiro conjunto de números são os naturais, inteiros positivos. Tem também essa representação com asterisco, tá? É asterisco que se fala, tá, pessoal? Asterisco. E não asterístico, né? Quando a gente coloca ou a gente vê um asterisco do lado da representação do número, significa que ele é não nulo, ok? Quer dizer, ele não tem o zero. Então, se determinado exercício aparecer n asterisco, então você sabe que o zero não conta, né, nesse conjuntos. Tudo bem. Também nós temos um segundo conjunto de números, que é o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Tá? Na verdade, ele é uma expansão daqueles conjuntos, porque o homem sentiu a necessidade de trabalhar com números negativos, né? O homem sentiu a necessidade de... Ele perdeu uma ovelha, ou ele emprestou um dinheiro para alguém. Então, a pessoa está devendo dinheiro para ele. Nesse sentido, se fez a necessidade de ter mais uma gama de números, tá? Então, surgiu aí o conjunto de números inteiros Z, onde você tem também, além dos naturais, né, os números negativos. E também eles podem ser representados por um conjunto, né? Z é menos 3, menos 2, desde menos infinito, né, passando pelo zero, até o mais infinito aqui. Da mesma forma, nós temos uma segunda evolução, que é o conjunto dos números inteiros que reúne todos os números que podem ser escritos na forma P sobre Q, sendo P e Q inteiros e Q diferente de zero. Tá? Então aqui na verdade são os números racionais. Os números racionais. Eu brinco, né? Os números que raciocinam. Não, o que é um número racional? É um número que, se você tem um número inteiro e dois números inteiros, P e Q, né? Lógico, sendo Q diferente de zero, o número racional é o produto dessa divisão, né? O quociente. Tá? Ele também tem essa representação, aliás, todos têm, né? Do asterisco, tá? Que são o conjunto de números racionais não nulos, né? Sem o zero.
Também ele pode ser com a representação Q+, né, que significa o subconjunto de números racionais não negativos, que é formado pelos números racionais positivos e o zero. É uma espécie de filtro, né? Então, olha, quais os conjuntos numéricos racionais Q+. Quer dizer, você tem que tirar, então, os números negativos, por causa dessa simbologia aí. Okay? Também a gente tem o Q-, né? Que seria o conjunto dos números racionais não positivos. Quer dizer, formado pelos números racionais negativos e o zero. Ok? Então, seria só os negativos e o zero. Q-. Então, eu também tenho o Q- com asterisco, ok? Que são só os negativos, porque o símbolo diz aqui, e sem o zero, por causa do asterisco. A gente tem também o conjunto dos números irracionais, tá? Ele é representado por I, da simbologia I. Ele reúne todos os números decimais não exatos com uma representação infinita e não periódica. Por exemplo, 3, 14, 15, 92, reticências, né? Vai embora. Isso aqui é o π, certo, pessoal? Ou, por exemplo, um número 1,20, 30, 40. Então, quando você tem uma dízima, né, um número decimal não exato, isto é, uma dízima, eu posso dizer que esse número pertence ao conjunto dos números irracionais. Importante ressaltar que as dízimas periódicas são números racionais, ok, pessoal? E não irracionais. Então você tem lá aquele número, fez uma conta e deu 1,31. Veja que isso daqui é uma dízima periódica. Então, esse daqui é um número racional, ok? Ou aquele assim, 4,3333. Trata-se de uma dízima periódica. Então, isso daqui é um número racional, não é um número irracional. Ó, elas são números decimais que repetem após a vírgula. Por exemplo, 1,3333. Veja, o π é um número irracional porque ele tem uma dízima e não é periódica, é aleatória, né? O número vai embora. Ok? Então, mesmo que tenha uma dízima, eu preciso saber se ela é periódica ou não. Se ela for periódica, é racional. Se ela for doida desse jeito, né, não é uma dízima, mas é aleatória, não segue uma sequência, quando for assim, é irracional. Veja, raiz de 2. Raiz de 2 é um número que tem uma dízima não periódica, portanto, irracional. Nós temos o reais, que é a expansão do conjunto Q, né, dos racionais, mas ele também é irracional. Então, ele na verdade, os números reais, eles são todo o conjunto de números. É um conjunto numérico que ocupa todos os pontos da reta, também à esquerda do zero, né? Lembra que tem a reta real, né? Então, aqui está o zero, aqui está os números positivos, 1, 2, 3. Aqui estão os negativos, tudo que está aqui nessa reta, até o infinito, né? São os números reais. Quer dizer, não depende de dízima, não depende de ser inteiro.
Então veja lá, o conjunto dos números reais. Também a gente tem aquele símbolo asterisco, ok? Que representa os não nulos, sem o zero, né? Ó, x pertencente a R, tal que x diferente de zero. Por isso, dessa simbologia do asterisco. Quando a gente tem um maisinho, x pertencente a R, tal que x maior ou igual a zero. Então, são todos os positivos, né? Os não negativos. E pode ser o zero também, porque não tem asterisco, né? Veja aqui, x maior ou igual a zero. Aqui eu tenho o asterisco junto com o mais, o que significa x pertencente a R, tal que x maior que zero. Conjunto dos números reais positivos, sem o zero por causa do asterisco, ok? R menos x pertencente a R, tal que x menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero, porque eu só estou tratando com os negativos, não tem o asterisco, então o zero entra também. Tudo bem. Aqui eu tenho os dois, o asterisco e o símbolo de negativo, que significa x pertencente a R, tal que x menor que zero. Então, é o conjunto dos números reais negativos. Negativos porque tem esse símbolo e menor que zero porque não tem o zero por causa do asterisco. E por fim, nós temos os conjuntos e subconjuntos, né? Então aqui, olha, são os números inteiros. Vou trocar a cor da caneta, né? Aqui são os números inteiros, os naturais. Veja aqui, olha, os números naturais, só os positivos. Aqui eu tenho os números inteiros. Inteiros, por quê? Porque entra os negativos também, né? Então aqui são os naturais, só os positivos, inteiros. Os inteiros aqui que tem os negativos também. Tem os negativos também. Tem os racionais. Veja que o conjunto vai aumentando, né? Os racionais, eles podem ser expressos em forma de fração. Não é mais um número inteiro, é em forma de fração. Eu tenho os números aqui, os irracionais, que contém dízimas periódicas, aliás, dízimas não periódicas, né? Os racionais. Então vamos lá, eu tenho os racionais, que contém dízimas periódicas. Eu tenho os irracionais, que eles contêm dízimas, mas não periódicas, né? Lembra do π? Lembra da raiz de 2? E os reais, que seriam o conjunto de tudo isso daqui que a gente está vendo, ok? Então isso daqui seria mais simbologismo, né? Porque cai exercícios falando disso. É mais simbologismos, mas temos que saber também. Porque isso aqui, olha, limita um conjunto, né? Ache o valor de x, tal que x. Então, se você faz uma conta lá, por exemplo, aqui, olha, que deu como dois resultados, vai, menos 3 e 4, qual é o conjunto, qual é a solução? Nesse caso, vamos por 4, né? Porque ele está filtrando, ele só está colocando os não negativos. Então, não seria o menos 3 na resposta. Por exemplo, uma questão qualquer, ok? Dúvidas, traumas, conflitos, indecisões, estudem e divulguem o meu trabalho.